Dando sequência às respostas comentadas, atividade número 3, serão comentadas questões 2, 3, 9, 13, 14, 17 e revisão 2 e 3. Com relação à atividade 2, o espaço entre os lobos do pulmão, onde a superfície pleural visceral se toca, é chamado de cisura interlobar ou septo. Cisuras, então, as pleuras viscerais, que recobrem, então, a superfície do pulmão, formam, então, as cisuras que separam os lobos pulmonares. Na seguinte, como a pleura visceral tem menos de 1 mm de espessura, o feixe de raio-x deve atingi-la paralelamente à superfície para que seja visível na radiografia. Se qualquer plano, em qualquer direção diferente do eixo paralelo ao feixe de raio-x, ela não será visível. Então, ou seja, tudo que não é paralelo, perpendicular ou oblíquo, ela não será mais visível. Partimos então para a questão 3. Na figura 5.1, o feixe de raio-x é... Vamos lá, 5.3a. Feixe de raio-x ele é paralelo à cisura. E se ele é paralelo à cisura, ela será visível na radiografia, conforme a gente comentou na questão anterior. Na figura 5.1, o feixe de raio-x não é paralelo à cisura, nesse caso ele é oblíquo à superfície pleural, a cisura não será visível. Questão de número 9. Em muitos pacientes, a pequena cisura não é perfeitamente horizontal. A porção anterior ou toda a cisura pode inclinar-se para baixo, tornando-se visível somente na projeção em perfil ou lateral. Na verdade, lembre-se que a incidência precisa ser paralela para que a cisura possa ser vista completamente. Caso haja obliquidade em PA, isso limita a visualização da cisura, como discutido nas questões anteriores. Na sequência, questão 13, nas figuras 5.7a e 5.7b existe. Quando olhamos a radiografia em PA, nós vemos uma opacidade no terço inferior do pulmão direito e que ele é anterior na incidência em perfil. Lembrando do que foi comentado, ainda temos uma indefinição do bordo cardíaco, chamado de sinal da silhueta. Então, nesse caso, temos uma consolidação alveolar. A consolidação está no lobo médio. Lembra que o lobo médio é o que mais faz contato com a margem cardíaca direita, e uma vez que temos a obliteração desse contorno, na projeção anterior, vista no perfil, temos então o lobo médio acometido. A grande cisura constitui o limite posterior do lobo médio. Aqui temos a pequena cisura e aqui a maior cisura, a cisura horizontal, então o limite posterior do lobo médio. Lembrando que essa imagem também muitas vezes ela pode ser vista na atelectasia. Com a diferença que a atelectasia existe uma modificação na posição das cisuras, a cisura horizontal estaria rebaixada em função da perda de volume. E normalmente na atelectasia não é tão habitual visualizar broncogramas aéreos. Atividade 14. Na tomografia, a grande cisura é vista nos planos. Basta lembrarmos, então, do mesmo princípio da radiografia, em que os raios paralelos definem a cisura. Nesse caso, então, na projeção axial e na projeção sagital, seriam vistas, então, com relação ao item B, a pequena cisura, uma vez que ela não segue um trajeto oblíquo, e sim um trajeto reto, ela é vista no plano coronal, como demonstrado na própria figura,
e também no plano sagital. Atividade 17, veja em qual das projeções as cisuras podem ser vistas. É só lembrar do trajeto das cisuras, se oblíquo ou se reto, e se a incidência está de acordo com o trajeto da cisura no feixe paralelo de raio-x, que permite ou não visualização dela. A grande cisura ela tem um trajeto normalmente oblíquo, então no PA normalmente ela não é vista, no entanto no perfil é possível de ser visualizada. A pequena cisura ela tem um trajeto reto, então ela pode ser vista no PA, pode ser vista no perfil. A cisura ázigus, assim como a cisura acessória inferior, normalmente são vistas no PA. E a cisura acessória inferior, ela é vista em geral nas duas incidências, assim como a pequena cisura devido ao trajeto também horizontal, semelhante ao da pequena cisura. Seguindo então para a atividade de revisão de número 2, as únicas cisuras visíveis na incidência frontal e lateral são: na lateral, essencialmente a grande parte delas são, lembrando que na incidência frontal quais seriam visíveis, as que seguem um plano paralelo à incidência de raio-x. Quais seriam elas? As cisuras então que têm um trajeto horizontal, ou seja, a própria cisura menor e a cisura acessória superior. É só olharmos aqui nessa figura que mostra então a cisura acessória superior e a cisura horizontal. Então elas sempre são vistas no PA e obviamente no perfil também acabam sendo visualizadas. Essa é essencialmente a mesma resposta da questão anterior que foi comentada com vocês. Questão de número 3 é uma aspiração de uma agulha. Se vocês olharem aqui, a gente tem a imagem do alfinete, agulha, na projeção do lado direito, e aqui ela está posterior. Então, se a gente lembrar, o que seria posterior na porção inferior é o lobo inferior direito. Então, está no lobo inferior direito, o alfinete aspirado.